Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, sexta-feira, dia 13 de outubro de 2023, o Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 11, versículo 15 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava expulsando o demônio, mas alguns disseram, é por Belzebu, o príncipe do demônio, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa em cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Belzebu que eu expulso demônios, mas se é por meio de Belzebu que eu expulso demônios, vossos filhos expulsam por meio de quem? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura no qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem e fica vagando em lugares desertos, à procura de repouso, não o encontrando, ele diz, vou voltar para minha casa de onde eu saí. Quando ele chega e encontra a casa varrida, arrumada, então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, instalam-se ali. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus, após expulsar um demônio de um homem que era mudo, começou a falar. Ali, muitas pessoas se admiraram diante do que Jesus fez, mas os seus opositores ficaram acusando Jesus que era por Belzebu, o príncipe dos demônios, que Jesus fazia tal coisas. E é assim, difícil de ver como as pessoas, quando endurece o seu coração, quando vê os sinais que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, não acreditam. É mais fácil achar que Jesus age em nome do demônio do que achar que ele é o Messias. Assim também, nos dias de hoje, quantas pessoas que vivem dizendo, onde é que está isso na Bíblia? Como é que pode ser isso? Como é que pode acontecer tal coisa? Não se pode fazer isso. Não querem acreditar no que a graça de Deus, que Deus é o Deus do impossível, que Deus pode fazer qualquer coisa, realizar qualquer coisa. Deus é Deus. Mas muitas vezes medimos Deus com a nossa própria régua. Colocamos limitações nos poderes de Deus. Ora, se o anjo Gabriel, falando para nossa Mãe Maria Santíssima, disse que Deus é o Deus do impossível, como podemos fazer tal afirmação? E é por isso que Jesus, conhecendo o coração daqueles homens, vai dizer, se é por Belzebu que eu expulso o demônio, como pode um reino dividido entre si mesmo? Esse reino terá fim. Como pode acontecer essa coisa? É autodestruição. Esse reino não prosperará. Se é demônio eliminando o demônio, esse reino não terá fim, o reino de Satanás. Esse reino se destruirá. Mas Jesus vai dizer, se é por Deus que ele age e faz tais coisas, então chegou para vós o reino de Deus. Então, meus irmãos, é fácil de ver e acreditar
que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. E por amor, Deus enviou o seu Filho amado para realizar tais obras, mas, sobretudo, para nos salvar. Mas para isso precisamos abrir os nossos corações para a graça de Deus. Jesus disse que um reino dividido não se sustenta, ele mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia, é o agir de Deus na humanidade que faz tais coisas, tais milagres. Precisamos, meus irmãos, a cada dia da nossa vida, ver essa ação libertadora de Jesus. É Jesus quem nos liberta do maligno. É Jesus que nos liberta da opressão do demônio. É Jesus que nos liberta do pecado. Então, cabe a nós acolher nosso Senhor Jesus Cristo em nossa vida para que nós sejamos libertados e salvos pelo seu divino amor. É a graça de Deus que age na vida de todos aqueles que se abrem para a graça de Deus, para o seu amor, para a sua bondade e para a sua misericórdia. Que nós sejamos libertos dessas trevas do pecado, que Jesus é a luz que nos ilumina no caminho da salvação. Que nós possamos caminhar olhando para a nossa salvação, olhando para o reino de Deus, pois o reino de Deus está no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês, que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.